família vascaína, aqui é o Eduardo Maiolo e esse é o canal Vascaíno Norte e Sul, trazendo mais um vídeo aí para o canal, o vídeo dessa sexta-feira para a gente falar de Vasco, para a gente falar mais um pouco do jogo de ontem, né, gente? Para a gente aqui bater um papo, né, sobre esse jogo horroroso, esse jogo horrível, né, de ontem do Vasco, na derrota para o Vitória lá no Barradão. Falar de alguns assuntos também inerentes ao Vasco da Gama aí, por exemplo, né? O Diossa, que parece que finalmente está acabando essa merda dessa novela mexicana. E também do grandíssimo, né, idiota Luiz Eduardo Batista, o BAP, o presidente do Urubu, que está mais uma vez se metendo na vida do Vasco da Gama. Antes de mais nada, peço a vocês o joinha, o like, para que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que para que vocês possam receber mais notificações aí do próximo vídeo que vai ao ar no canal e também compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para ajudar a impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Serei muito grato a vocês. Está dando branco na minha mente, gente. Não esquenta não, que é a idade, tá? Gente, vamos falar de Vasco, vamos falar desse jogo de ontem, né, cara? Horroroso, né? Mais um pouquinho. Cara, olha só. Eu espero que a comissão técnica desse português aí, esse Pedro Emanuel, né, arranque o couro desses jogadores, porque não é possível, cara. Não é possível tanta má vontade, não é possível tanta preguiça, não é possível que, cara, olha só, você perdeu uma partida pro Vitória lá no Barradão, tá? E, assim, o Vitória que não tem um bom time, tá? É um time fraco, é um time ruim, tá? Antes de mais nada, né, cara, eu trouxe aqui, puta merda, cara, eu trouxe aqui a tabela do campeonato ontem errada, né? Trouxe aqui a tabela errada, eu falei errado, na verdade, eu botei na legenda do vídeo de ontem, aí embaixo, né? Deixa eu falar aqui, o Vasco ele tá com 20 pontos na 17ª colocação, tá? Corrigindo aqui para vocês. O Remo é o 18º com 18 pontos, tá? A 2 pontos atrás do Vasco. O Mirassol vem na 19ª posição com 16 pontos e o Lanterna é a Chapecoense com 9 pontos na 20ª colocação, né? Aí eu disse, né, que vai jogar hoje, na verdade, né, Bahia e Chapecoense. A Chapecoense pega o Bahia, né? A Chapecoense que, deixa eu ver aqui, é a Lanterna no caso, né? Deixa eu ver aqui, a Chapecoense é a Lanterna com 9 pontos, né? E também vai ter o Mirassol enfrentando o Grêmio em São Paulo, dentro lá do estádio do Maião, né? O Mirassol vai pegar o Grêmio, o Mirassol que está na 19ª com 16 pontos. Se o Mirassol ganhar, ele vai para 19. Ele não ultrapassa o Vasco. Então, diferente do que eu falei no meu vídeo de ontem, de pós-jogo, de que se esses clubes ganhassem, iriam ultrapassar o Vasco, não. Nenhum desses clubes aqui ultrapassa o Vasco. Eu vi errado, tá, gente? Eu vi, vocês me perdoem, me desculpem. Eu cheguei a colocar na legenda embaixo aí para consertar o meu erro, mas estou ratificando aqui de novo. Nenhum desses clubes ultrapassa o Vasco. O único que pode ultrapassar o Vasco, na verdade, é o Remo na 18ª, que está com 18 pontos. Aí eu não sei quando é que o Remo joga, cara. Eu acho que eu não sei se o Remo vai jogar no sábado. Eu vou trazer aí no próximo vídeo quando é que o Remo aí vai jogar. Deve jogar amanhã, talvez o Remo aí pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Tem um clube aqui com jogo atrasado, que é a Chapecoense, que é o jogo da 4ª rodada e vai jogar o jogo atrasado aí. E o Bahia vai jogar contra o Bahia. O Bahia vai jogar amanhã de novo. Bahia joga, se eu não me engano, acho que o Bahia joga amanhã ou joga terça-feira. É isso, terça-feira vai ter rodada do Campeonato Brasileiro. E talvez, né, o Remo vai jogar na terça-feira, só não sei com quem. Eu vou trazer depois aqui certinho, que eu esqueci realmente de trazer, né, a rodada seguinte do Campeonato Brasileiro, tá, pessoal? Então, cara, voltando aqui ao assunto, né, não é possível que o Vasco, cara, tenha tanta preguiça para jogar com um time fraco como o Vitória da Bahia, tá? Que é um time fraco, é um time limitado, limitadíssimo. E eu falei aqui, o Vitória da Bahia, que com a vitória, né, ele
foi lá para cima, cara. O Vitória da Bahia, acho que ele estava ele estava fora da zona de rebaixamento ali um pouquinho. Eu estou tentando ver aqui a classificação do Vitória da Bahia, mas ele acho que ele já está agora ali na parte da Sul-Americana, porque ele venceu, ele estava, acho que, com 23 pontos. Eu acho que ele foi para 26. Era um confronto direto, que se o Vasco vencesse, saía da zona de rebaixamento e talvez passaria o Vitória da Bahia. Era um confronto direto. Acho que o Vitória foi para 25 pontos, alguma coisa do tipo, e foi lá para a zona da Sul-Americana, cara. Décima posição, nona posição por ali. Tá? Eu não estou com a tabela completa aqui, mas creio que foi para isso. E, cara, eu tinha falado, cara, o Vasco, se ele jogar um pouquinho melhor, o Vasco, se ele caprichar um pouco mais no ataque, né, que o ataque estava sendo ineficiente, né, o ataque não estava sendo conclusivo ali, os jogadores não estavam sendo competentes para completar as jogadas. Se o Vasco fosse um pouquinho melhor no ataque, ele venceria esse jogo ontem no Barradão, mas não, cara. Além de não ser eficiente, além de não ser competente, além de ser um time preguiçoso, moroso, rançoso, tá? Porra, falha bizonhamente na defesa ali através do Cauã Barros, que porra, que caralho, eu não consigo entender essa merda dessa jogada do Vasco, insistente o tempo todo. O seu Léo Jardim dá a porra da bola na frente da área, cara. Não é possível, cara. Caralho, já não é a primeira vez, cara. Isso aí já aconteceu já umas 4 vezes nesse Campeonato Brasileiro, cara. Esta merda desse erro já aconteceu pelo menos umas 3 ou 4 vezes do Léo Jardim dar saída de bola rasteirinho na frente da área para um zagueiro, tá? Esse zagueiro dá a bola depois ali para um jogador que está mais adiantado fora da área e esse jogador perder a bola, o adversário pressionar, tomar a bola desse jogador, né? E o adversário parar na cara do Léo Jardim para concluir, cara. Já não é a primeira vez que isso acontece, cara. Não é a primeira vez. Se eu não me engano, é a terceira ou quarta vez que esse tipo de erro acontece na defesa do Vasco. Porra, se essa porra já se repetiu várias vezes, por que não dá um chute para frente, cara? Por que o Léo Jardim não repõe essa caralho dessa bola com um chute pra frente? Simples, cara. Faz como se fazia antigamente, cara. O feijão com arroz, cara. Para de dar este caralho dessa saída na frente da área, cara. O Vasco não tem jogador de qualidade, o Vasco não tem zagueiro de qualidade, o Vasco não tem volante de qualidade, o Vasco, o único volante de qualidade que tem é o Thiago Mendes, cara. É o único que tem um pouquinho de qualidade ali para sair jogando. O resto não tem, porra. Não tem, cara. Não tem. Então, para que insistir numa jogada dessa, cara? Para que insistir numa jogada dessa, tá? E olha só, aí, tudo isso, cara, né, culmina, né, com o ataque maravilhoso que o Vasco tem. Porque, olha só, o Renato Kaiser, ele é reserva do Vitória, né? E sempre faz gol no Vasco. Mais uma vez, eu falei, quando ele entrou, eu falei, puta merda, lá vem esse cara de novo. Porque, caralho, parece que ele tem uma mágoa muito grande com o Vasco, que ele joga contra o Vasco com uma vontade. Porra, ontem ele chamou responsabilidade, chamou faltas. Tu viu só, cara? Toda hora ele tava recebendo falta. Cara, ele joga como se fosse Maradona. É impressionante. E aproveitou a única chance que teve aí para dar 3 pontos pro seu time, tá? Ele tem 13 gols na temporada. O Renato Kaiser tem 13 gols na temporada. O titular é o René, que tem 17 gols na temporada, tá? Os artilheiros do Vasco têm 5 gols cada. Thiago Mendes, o Puma e o Spinelli, que é o único atacante artilheiro do time, tá? Os 3 somados não chegam ao número de gols aí do titular, do Vitória, que é aí, no caso, o René. Cara, isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha. Se juntar aí os artilheiros do Vasco, né? E um deles só é atacante, que é o Spinelli, eles não chegam ao titular, a quantidade de gols do titular do René, tá? Porque, ó, cada um tem 5, dá 15. O René tem 17. Pô, cara, isso é uma vergonha, cara. Pô, olha, cara, que ponto que o Vasco chegou, cara. E, cara, e parece que tem aí uma coisa que, tipo assim, o Vasco vai contratar adiante aí
eles estão esperando, né, pelo Lamáquia dar garantias e tudo, não sei o quê, que à medida que a venda da SAF vai avançando, os investimentos vão entrando com mais com mais frequência, né? E assim o Vasco vai contratando durante a janela. Parece que a janela só fecha em setembro, então parece que o Vasco não está com muita pressa, mas enquanto isso o Campeonato Brasileiro vai continuando, né? Vai rolando, né? E, cara, a gente tem urgência de reforços, né? E para quem é contra a venda do Vasco, né? Porra, tudo bem, pode ser uma forçação de barra que a diretoria esteja fazendo para vender? Pode. Pode, tipo assim, olha, se não vender, a gente está fadado a cair para a Série B. Igual fez o Salgado lá, com a 777, né? O time lá caindo para a Série B, né? Aliás, o time já estava na Série B e, tipo, se não vender, pode cair para a Série C. Já era pior ainda, né? Então, botou uma arma praticamente na cabeça do sócio para poder vender a porra da SAF, né? Se não vender, o Vasco está fadado a cair até para a Série C. Então, aprovar essa porra com urgência, né? Talvez a diretoria do Pedrinho esteja fazendo a mesma coisa, não duvido muito não. Mas, cara, não tem outro jeito, cara. O Pedrinho não é um bom gestor? Não é, tá longe, o planejamento é horroroso, o planejamento tá horrível. Mas vem cá, quem é que presta no Vasco? Eu vejo aí o Zé Comé falar um monte de merda, eu vejo influenciadores aí do YouTube falar um monte de merda, metendo mal na gestão, mas fala para mim, é contra a venda, e são contra a venda, tá? Eles são contra a venda, mas quem fala me fala aí, quem é melhor ali para poder gerir o Vasco ali? Me fala um nome. Me fala um nome ali para ser presidente do associativo, para gerir o futebol do Vasco hoje. Não tem, cara. Não tem. Edmundo? O Edmundo que tá querendo vir a candidato? Porra, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Então, cara, não tem. A gente tá fudido. Não tem um filho da puta com boa intenção dentro do associativo para gerir o Vasco da Gama. Então, vende, tem que vender, não adianta, cara. Eu era contra a venda, tá? Eu era radicalmente contra a venda, mas, cara, devido ao cenário, a gente tem que andar, a gente tem que evoluir de acordo com os acontecimentos. A gente não tem que ficar preso a uma opinião só. De acordo com que as coisas vão mudando, a gente também tem que mudar a opinião, cara. Não adianta. Eu posso estar errado hoje. Pode ser que o Vasco seja vendido pro Lamáquia e o Lamáquia só faça merda. E eu vou vir aqui falar, não, porra, realmente eu achei uma coisa, mas foi outra, me enganaram, eu vou assumir, tá? Mas, porra, cara, atual momento tá pedindo isso, não adianta, né? Mas pelo menos aí o tal do Nelson de Ossa, né, vai chegar, parece que ele tá com a viagem agendada aí para sábado, né, para chegar aqui para poder assinar o contrato com o Vasco. O anúncio do novo volante aí, Cleo Maltino, tá cada vez mais próximo aí. E estão falando que é outro jogador pereba, outro jogador ruim. Eu, sinceramente, eu não conheço, cara, o jogador, né? E estão dizendo aí que ele pode ser usado aí até como meio campo, como camisa 10, né? Inclusive, né? Vamos aguardar a chegada aí do Diossa, né? Ele que vai ganhar aí no entorno aí de 190 mil euros, o que representa aí 1 milhão de reais, né? Um pouco mais de 1 milhão de reais por mês, e a proposta de compra está avaliada em torno de 10 milhões. Olha, tem que jogar pra caralho, tá, cara? Tem que jogar pra caralho para custar isso, para valer isso daí. Tem que jogar muita bola, cara, porque senão, tá? Tem gente aí metendo malha, tem gente falando aí que é outro pereba. Bom, vamos ver. Vamos aguardar, tá, cara? Vamos aguardar, porque tá uma celeuma, esse de Ossa aí, que é uma novela mexicana que não se resolve muito, na verdade é uma novela colombiana, né? E tá complicado. Agora, vamos falar aqui do bobalhão, vamos falar aqui do falastrão, do escroto, do babaca e do imbecil, do presidente do Urubu, seu Luiz Eduardo Batista Ubap, né? Que foi na Aresf, né? O órgão regulamentador aí do fair play financeiro da CBF, para questionar a venda do Vasco para o Marco Lamáquia. Aí é que eu falo para vocês, gente, olha só, será que essa venda aí, quem é contra a venda, tá? Será que essa venda é tão ruim assim?
o presidente do Urubu estar incomodado com isso? Será que é tão ruim? Pô, se fosse ruim, cara, ele tava cagando e andando para essa venda aí, cara. Ele tava querendo mais que acontecesse, né? Porque quando o Vasco foi vendido para 777, todo mundo foi a favor. Ninguém chegou lá, foi reclamar com a CBF, ninguém falou nada, a imprensa, ó, bateu palma, deu o maior apoio e foi a merda que foi, tá? Agora, quando eles são contra, é porque é alguma coisa relevante para o Vasco da Gama, porque eles não querem o bem do Vasco, não, tá? Então a matéria diz o seguinte, do Rafael Zarco lá, acho que ele é do GE, né? O Flamengo acionou o Areschi para analisar a negociação entre Vasco e Marco Lamarca e pediu que a operação seja avaliada, podendo até ser vetada. O clube cita regras sobre multiclubes e o artigo 62 da Lei Geral do Esporte, que impede uma mesma pessoa ou grupo de ter participação ou influência em clubes que disputam a mesma competição. A Areschi já solicitou esclarecimentos ao Vasco sobre os detalhes da possível venda da SAF para a Lamarca. O clube tem prazo para responder. O ponto central da discussão é verificar se existe algum conflito de interesses ou controle simultâneo de clubes da mesma competição, né? Ele alega porque o Marco Lamarca é enteado da Leila Pereira, então ele alega que o enteado da Leila Pereira tem um vínculo com a Leila Pereira, que não sei o que a Leila Pereira, por ser presidente do Palmeiras, né, vai controlar 2 clubes, não tem nada a ver, esse cara é um bobalhão, é um falastrão, é um merdalhão, entendeu? Ele está confundindo as coisas, ele está arrumando chifre em cabeça de cavalo, só que é o seguinte, tá, cara? Vocês sabem que é o presidente, que é o tal do presidente da Aresf, né? O detalhe curioso aqui, né? Da Aresf, né? Agência responsável de sustentabilidade e fair play no futebol brasileiro, tem como seu diretor-presidente, né? Eu vou botar a foto dele aqui, o senhor Caio Cordeiro de Rezende. Olha a foto com que camisa que ele tá? Rubro-negro fanático, tá? Então prepare isso aí para novos capítulos nessa novela. Quer dizer, o presidente da Aresf é flamenguista, cara. Então, vocês prepare aí, apesar de que a Aresf veio se pronunciar, dizendo que o seu líder, o seu presidente, seu diretor-presidente, ele não pode julgar o caso do Vasco diante do clube que ele torce, porque isso não se sustenta e coisa e tal, não é por ali que ele vai julgar de maneira imparcial, vai julgar de acordo com a regulamentação. Então, vamos ver o que vai acontecer. A verdade é que essa venda do Vasco aí ainda vai ser uma novela, ainda vai passar muita água por baixo dessa ponte, tá? Porque, cara, é oposição de todos os lados, é oposição de dentro do próprio Vasco, é oposição da CBF, é oposição do rival, é oposição de todos os lados. Então vai passar muita água por baixo dessa ponte, tá? Mas olha só, vamos lá. Diz que a lei, né, diz que o BAP mente, nesse caso aí, tá falando um monte de besteira, como eu falei agora há pouco, tá? E diz que a lei não impede o Marco Lamarca de comprar o Vasco da Gama. Vamos aqui aos pontos que eu separei aqui para você, ó. A seção 9 do Sistema de Sustentabilidade Financeira da CBF trata de propriedade de multiclubes. O próprio título da seção já deixa isso evidente. Se ainda restasse alguma dúvida, o artigo 85 reforça de forma expressa. Esta seção estabelece as regras e vedação aplicáveis a multipropriedades de clubes. Como é público que Leila Pereira não é proprietária do Palmeiras, e que o Palmeiras e Vasco não configuram uma estrutura de multipropriedades, esse ponto, por si só, já seria suficiente para afastar qualquer conflito com o regulamento. Ou seja, a Leila Pereira, ela não é dona do Palmeiras, ela é presidente do Palmeiras, do associativo, tá? Mas vamos além. O artigo 86 define os critérios para caracterização de controle e influência e considera também parentes de até 2º grau, citando expressamente entre parênteses pais, filhos e irmãos. Enteado não aparece nessa relação. Enteado não é parente sanguíneo. Enteado não é parente direto e nem indireto. Ainda assim, vamos forçar a interpretação e admitir apenas para fins de argumentação que enteado pudesse ser equiparado a filho, tá? Embora isso não esteja previsto no regulamento.
Tem casos de enteado que são tratados como filho, que o cara pega, assume a família, assume o filho da mulher que ele está, ou vice-versa, a mulher assume o filho do parceiro dela, coisa parecida. Mesmo nesse cenário, o próprio artigo 86, em seu parágrafo 3º, prevê mecanismo para sanar eventual conflito de interesse entre eles. Está o Blind Trust, né, que eu já citei aqui. O que é o Blind Trust? Trata-se de transferência temporária da gestão dos ativos para um administrador independente quanto durar o potencial conflito de interesse. Ou seja, até o final de 2027, né, eles vão colocar a gestão da SAF do Vasco para um administrador independente que não vai ter ligação com o Marcos Lamáquia, né? Esse, inclusive, é um mecanismo utilizado na UEFA, lá na Europa, em situações de multipropriedade, quando clubes ligados ao mesmo grupo disputam a mesma competição. Portanto, mesmo adotando uma interpretação extremamente ampla, primeiro ao considerar que o caso se enquadraria como multipropriedade, depois ao equiparar enteado a filho. Ainda assim, não haveria impedimento para a compra da SAF do Vasco por Lamáquia. Bastaria a adoção de um Blind Trust até o fim do mandato da Leila Pereira na presidência do Palmeiras em dezembro de 2027, tá? Aí a nota termina dizendo, ou seja, é preciso forçar a interpretação 2 vezes para sequer cogitar a existência de um conflito. E mesmo assim o próprio regulamento oferece uma solução expressa. Apesar disso, o presidente do clube rival insiste em tratar o assunto como se houvesse um impedimento intransponível. É uma postura de quem frequentemente extrapola os limites da própria gestão para opinar e tentar ditar regras sobre temas que nem lhe dizem respeito. Neste caso, porém, a narrativa não se sustenta diante do texto, tá? Do regulamento. Não há qualquer dispositivo que impeça a venda da SAF do Vasco nessas circunstâncias. Então, cara, o BAP ele pode relinchar, espernear, gritar, ele pode fazer o que quiser, e porra, não vai dar em nada, a não ser que tenha aí putaria e sacanagem aí do diretor-presidente da Anresp, que é um flamenguista de carteirinha e de arquibancada, e se ele quiser entrar nessa junto com o BAP para fuder o Vasco, ele vai fazer, ele vai arrumar algum caminho ali, ele vai arrumar algum atalho ali dentro da lei para querer impedir a venda do Vasco. Então vamos aguardar, tá? Porque se eles botarem areia na negociação da venda do Vasco, é porque eles estão de má fé, eles estão de má vontade, junto aí com o presidente do Urubu, tá? Mas não tem nada ali que impeça a venda ali, tem vários caminhos ali para poder vender para o Lamáquia, tem um Blind Trust, tem vários caminhos ali. E detalhe, o BAP vai continuar esperneando, se bobear, eles vão colocar esse Blind Trust aí, a Leila vai sair do Palmeiras no final de 2027 e ainda vai assumir um cargo dentro da SAF do Vasco para ele arrancar as cuecas pela cabeça. Aí mesmo que esse cara vai morrer, tá? Então, gente, é isso daí, tá? Não tô aqui fantasiando, não tô aqui iludido, não tô aqui nada, eu só acho que, porra, tudo quando é com Vasco é mais difícil, é mais complicado, tem um monte de gente querendo meter o bedelho, tá? Tem um monte de gente querendo ditar regra. Porra, vai cuidar da porra do time dele, cara. Não tô falando que o Vasco vai ser uma potência mundial, não tô viajando na maionese dizendo que o Vasco vai ganhar a porra toda com a máquina, que a Leila depois vai assumir e vai fazer... Não tô dizendo isso aqui não, tá? Tô dizendo isso aí, só o futuro vai dizer, tá? Mas que estão muito incomodados, isso estão, tá? Desejo a vocês aí uma sexta-feira abençoada. Fiquem com Deus. Saudações vascaínas. Eu fui.